Olá pessoal, sou o professor Eduardo Tomasi. Eu vou mostrar nesse vídeo como a gente desenha as nossas vistas ortogonais a partir do desenho da nossa peça, que é essa peça que vocês conseguem ver aqui, que ela está em perspectiva isométrica e vocês conseguem visualizar também as dimensões dessa nossa peça aqui. Essas dimensões elas estão em milímetros, que é a unidade que nós utilizamos em desenho técnico mecânico. Então nós vamos fazer as vistas. Perceba o seguinte, essa peça aqui, ela tem um comprimento máximo de 60 milímetros. Ela tem uma altura de 40 milímetros e ela tem uma profundidade de 20 mais 20 milímetros, ou seja, 40 milímetros de profundidade total. Por que é importante nós sabermos quais são as dimensões máximas dessa nossa peça aqui? Porque é a partir das dimensões máximas que nós vamos começar a desenhar as nossas vistas. Então essa peça aqui ela tem um formato aqui com um rasgo. Esse rasgo retangular é passante e além dele eu tenho essa projeção, essa elevação na peça aqui que tem essa altura de 20 milímetros. Nesse desenho aqui eu já estou indicando para vocês que a nossa vista frontal vai ser feita através do sentido dessa seta, então nós vamos fazer essa aqui como a nossa vista frontal e depois nós vamos partir para as projeções superior e lateral a partir dessa nossa vista. Então veja, a primeira coisa que a gente faz quando a gente uh, realiza o desenho das vistas ortogonais é desenhar o enquadramento delas, é desenhar onde vão ficar as nossas vistas. Para isso, a gente precisa saber as dimensões máximas. Então a gente já sabe que a nossa vista frontal ela tem 60 milímetros por 40 milímetros. Eu estou fazendo esse desenho no AutoCAD para facilitar o entendimento de vocês, mas vocês vão poder fazer ele numa folha A4, aquela que nós traçamos na tarefa 1. Vocês também vão conseguir fazer ela facilmente utilizando régua e lápis, né? E vai ser necessário também uma borracha para apagar as linhas de referência que nós vamos fazer. Então, a gente começa fazendo um retângulo aqui, que vai ter 60 por 40. Então, vamos desenhar um retângulo 60 por 40. Esse retângulo aqui nós vamos deixar ele posicionado. Vocês já vão ter que desenhar ele no lugar certo da vista de vocês. Eu já vou explicar um pouquinho melhor essa parte. Então, olha só, desenhei o meu retângulo. Aqui vai ficar a minha vista frontal. Agora eu vou desenhar aonde vai ficar a vista superior. Ou seja, a vista superior, isso é uma coisa importante, ela vai ser desenhada alinhada na vista frontal. Então eu desenho linhas de referência que já partem dessa minha vista. A mesma coisa acontece com a vista lateral. Nesse caso eu escolhi desenhar a lateral direita, então a vista vai ficar com as linhas de referência para cá. Por que eu escolhi a lateral direita? Porque se a gente olhar aqui a vista lateral direita, olhando nesse sentido, eu vou enxergar essa face e vou enxergar essa face. Tudo visível. Se eu optasse pela vista lateral esquerda, não estaria errado. Porém, eu iria gerar a minha vista com mais linhas não visíveis. Por isso que eu escolhi a lateral direita. Bom, a partir disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar o enquadramento da vista superior e da vista lateral direita. Então eu sei que a minha vista superior ela tem os 60 milímetros, já está alinhado aqui com a vista frontal nos 60 milímetros. Eu tenho que desenhar a profundidade dela, que é os 40 milímetros. Então eu vou desenhar uma linha de referência e vou colocar os 40 milímetros aqui. Quando eu faço o enquadramento da lateral direita, eu tenho 40 milímetros. Esses 40 milímetros já estão marcados aqui na altura. E eu tenho mais 40 milímetros na profundidade. Então eu vou também desenhar uma linha inicial. E depois disso eu vou desenhar os 40 milímetros para lá. Certo? Percebam que quando eu desenhei o enquadramento das vistas, ficou um espaçamento diferente entre elas, da frontal para a lateral direita, do que da frontal para a superior. Talvez esse seja o detalhe mais importante quando vocês confeccionam um desenho no papel. Por quê?
Porque quando eu... Aqui para mim é muito fácil, né? Eu movo as minhas linhas, eu estendo elas. Só que para vocês aí, se vocês não fizerem essa primeira etapa certa, vai ser difícil depois da vista pronta vocês mexerem lá de lugar. Então, por exemplo, se a minha folha tem esse tamanho aqui, eu tenho que entender que as minhas vistas têm que ficar num espaço considerável dentro da folha. Ou seja, o dimensionamento, a centralização das vistas na folha, isso é importante quando a gente desenha no papel. E isso a gente prevê agora, nessa etapa inicial. Depois que a vista estiver pronta, vai ficar cada vez mais difícil repassar as linhas. O que nós vamos fazer agora? Nossas vistas estão aqui, estão desenhadas. No meu caso aqui, se eu quiser afastar um pouco mais, eu vou mover as minhas linhas, ele vai afastar. No caso, quando a gente faz o desenho no papel, essa é uma operação um pouquinho mais complicada, porque eu dependo de apagar linhas do meu desenho. O que a gente vai fazer agora? Vai começar a desenhar a vista frontal. A vista frontal tem esse detalhe aqui no meio, esse retângulo. Esse retângulo está onde? Ele está a 10 milímetros da borda, daqui para dentro 10. Ele está daqui para cima 10. Então, daqui eu vou desenhar uma linha de referência a 10 milímetros. Daqui eu vou desenhar uma linha de referência a 10 milímetros também. E agora, vejam que ele tem uma largura de 40. Então, 40 milímetros. E daqui para cima 20 milímetros, que é o que pede lá no desenho. Então esse aqui é o enquadramento desse detalhe aqui. Percebam que está faltando uma medida aqui, né? Tem a medida de 10, que é daqui até aqui, a medida de 20, que é o tamanho do rasgo, e está faltando a medida de 10. Na verdade, essa medida não está faltando. Essa medida ela é omitida do desenho por eu ter essa dimensão de 40 aqui no fundo. A mesma coisa acontece com essa dimensão daqui para cá. Como eu tenho a dimensão de 60, a dimensão de 10 e a dimensão de 40, eu omito essa última dimensão para não haver sobreposição de cotas com a mesma função. Então aqui tem a medida que eu preciso, que é o comprimento total da peça, a medida principal, e eu coloquei mais duas medidas, uma da primeira referência e uma do tamanho desse rasgo aqui. A mesma coisa no outro sentido. Então isso é bem comum, a gente vai, quando a gente chegar na parte de cotagem, a gente vai ver que é um detalhe bem importante. Então aqui, ó, desenhei minhas referências aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou projetar essas referências para a minha vista superior. Vou projetar essas referências para a vista superior, porque eu também tenho esse detalhe na vista superior. O que mais de detalhe eu tenho na vista superior? Eu tenho este retângulo aqui, que a partir da linha de referência ele estará 20 milímetros para baixo. E aqui, nessa parte da ponta, vejo que essas linhas aqui, ó, eu desenhei elas, mas elas vão ser apagadas, né? Eu não precisaria ter desenhado nisso. Mas é importante eu fazer o enquadramento para mim conseguir visualizar melhor aonde essa vista vai ficar. Então, aqui fiz o meu retângulo maior ali na vista superior e fiz aqui esse espacinho aqui, o retângulo menor. Ainda não reforcei nada, vou deixar isso para depois. Eu vou passar para a minha vista lateral direita, então eu tenho que fazer essa representação aqui. Então, daqui para cá, eu vou colocar os 20 milímetros. E daqui para cima, eu também vou colocar 20 milímetros, que é referente a essa altura aqui. Ó. Se eu tenho 20 milímetros aqui, 40 de comprimento, eu tenho 20 milímetros de comprimento nessa linha aqui. Então, vejo que agora eu tracei umas boas referências. Vamos começar a reforçar as linhas aonde eu tenho certeza que essas linhas são linhas de aresta visível. Então vejam só, na vista frontal, eu sei que isto aqui, este enquadramento aqui, é a minha aresta externa aqui. Ela é toda linha de espessura larga. Na vista frontal ainda, eu sei que esse retângulo aqui do meio, esse vazado aqui do meio, também é todo assim, ó. O que está faltando na minha vista frontal? Eu representei então todo esse perfil aqui, está faltando representar essa face aqui, ó. Essa face aqui, ela tem uma linha aqui,
que é essa linha que eu enxergo aqui, e essa linha aqui, ela estende até chegar embaixo. Então eu tenho uma linha daqui para cá. Vejo que agora, ó, se eu comparar a minha vista frontal com essa vista aqui, ó, eu tenho essa área aqui, que está desenhada aqui, ó, e eu tenho esse contorno que está desenhado aqui. Bom, agora eu vou partir para a minha vista superior. Na vista superior eu tenho este retângulo aqui, que é essa parte de cima, e eu também enxergo este retângulo aqui. Então eu vou desenhar esse retângulo. Vejam que eu tenho aqui, tenho aqui. Aqui também tenho duas. Quando eu desenhar a vista lateral direita, eu tenho que desenhar este retângulo aqui. Então, daqui para cá. E quando eu olho da vista lateral direita, eu enxergo essa linha aqui de baixo, essa linha e essa linha. Então, eu vou desenhar daqui para cá, para cima e para cá. E vejam que essa linha que ela aparece vazada, aqui a superfície vazada, ela vai aparecer com a linha completa aqui. Porque esse espaço vazio aqui, ele está sobreposto por essa linha dessa aresta aqui. Na visualização ela fica alinhada, então ela tem que aparecer fechado desse jeito aí. Representação da minha peça está quase pronta. O que está faltando agora? Está faltando eu desenhar as linhas não visíveis. Onde é que elas estão? Percebam que, né, aqui, ó, eu tenho uma linha que ela não aparece em nenhum lugar das vistas. Só que ela vai estar representada aqui na nossa vista superior. Então, aqui eu tenho que ter... Opa, aqui eu tenho que ter uma linha daqui até aqui. E eu tenho que ter uma linha daqui até aqui. Essas linhas aqui, elas vão ficar tracejadas. Eu tenho que colocar elas tracejadas aí para elas aparecerem. Só que, como eu tenho as linhas de referência em cima, vocês não estão vendo elas ali. Então eu vou apagar aqui as minhas linhas de referência nesse sentido. Vocês teriam que apagar com a borracha, né? Eu vou deletar elas aqui, ó. E vai ficar as linhas de contorno não visível. Porque é isso, dessa aresta aqui e da outra aresta que está oculta aqui, elas ficam representando que o furo, esse rasgo retangular aqui, ele é passante, ele atravessa a minha peça. A mesma coisa eu vou fazer com essas linhas aqui, porque elas também têm a projeção delas, né? Elas também vão ser até ali, certo? Só que elas só vão ficar dentro da minha vista. Ok? Então aqui a gente tem agora as nossas linhas invisíveis. Eu vou apagar, aí a gente apaga todas as linhas de referência. Vocês apagam aí na folha de vocês também. E aí a gente vai ficar com as nossas três vistas. Vamos dar uma última conferida, ver se elas estão certas. Então, a vista frontal, nós temos este retângulo aqui e esta face aqui. Quando nós olhamos nesse sentido da seta, nós enxergamos essa face e nós enxergamos esse contorno aqui. Quando nós olhamos a vista lateral direita, nós enxergamos essa face aqui e essa face aqui. Então, aqui está a face menor, aqui está a face maior. O que nós não enxergamos? Nós não enxergamos essa aresta, fica tracejada aqui, e nós não enxergamos a aresta desse vértice de cima, que está oculta aqui na vista isométrica, então ela aparece tracejada aqui também. Quando nós olhamos a nossa vista superior, a mesma coisa, nós enxergamos esse retângulo maior, aqui está ele, e nós enxergamos esse retângulo menor, aqui está ele. E nós não enxergamos essa aresta aqui, e nós não enxergamos a aresta desse vértice aqui, que também está oculta na vista isométrica. Então, está aqui, ó, aqui as nossas três vistas. Esse exemplo aqui é o exemplo, é a forma como vocês vão executar a nossa tarefa de vistas ortogonais, a tarefa 2, onde tem duas peças para vocês desenharem deste método. Então eu dei a vista isométrica, vocês não precisam reproduzir ela na folha, mas vocês vão desenhar as vistas de vocês utilizando essa técnica, partindo do enquadramento e seguindo para até chegar nas vistas e apagar as linhas de referência. Ok? Esse vídeo era isso. Até mais.